Fala, meus amigos, seja bem-vindo à estreia do nosso podcast. Eu me chamo Bruno Simplício, sou terapeuta, fundador da IAC, o Instituto de Análise Comportamental, e o propósito desse podcast é unir a ciência, a terapia, as emoções com a Bíblia, com os valores que nós cremos que são os valores que nós devemos seguir. E hoje estou aqui com o meu amigo e convidado, Vander Plaça. Fala um pouquinho aí, mano. Quem é o Vander? Prazer, meu nome é Vander. Aqui, estou como convidado. Meu interesse aqui é aprender um pouco, né? Então, sou curioso. Lógico, eu também dou aula, né? Sou professor universitário, mas tenho bastante vivência. Como Aula do quê, pô? Aula de economia. Para quem quer aprender um pouco de economia, segue eu lá, Vander Plaça, que a gente explica um pouco de economia. É muito legal essa área, mas no ambiente universitário também a gente está muito relacionado com esse tema que a gente vai abordar hoje. Então, eu estou curioso, quero saber o que o nosso convidado principal tem a dizer aí. E hoje nosso tema principal é identidade. É algo que tanto nos atendimentos quanto nas próprias conversas com as pessoas nós temos notado que é ali a raiz de vários problemas. E hoje a gente chamou ninguém menos do que o Pedro Souza, que é... fala você um pouco aí, pô. Quem é o Pedro? Isso aí, fala Bruno, Vander. Muito feliz de estar aqui nesse podcast. Bom, eu sou pastor na Igreja Nova Aliança em Londrina. Sou pastor de jovens, pastorei jovens já faz aí 2 para 3 anos, né? Estou no 3º ano. Pastorei adolescentes durante 6 anos, né? E além disso, a gente cuida da parte de ensino bíblico da igreja, então a parte, né? A gente tem um college lá, que é uma escola de teologia, né? E dessa escola, então, surgiu o projeto Antítese, né? Que esbarra nessas questões mais de identidade, culturais, evangelho e cultura, evangelho e sociedade, né? É uma questão que eu gosto muito. Eu sou formado em administração, né? Mas eu sou formado em teologia também. Estudei fora, nos Estados Unidos, no Portland Bible College também. Trouxe para cá, validei aqui no Brasil, né? Eu tenho uma pós também em ciências humanas, com ênfase em sociologia, história e filosofia. Me interesso muito por essa área. Quero, inclusive, continuar estudando nisso, né? Não falei também da minha parte pessoal, sou casado com a Raquel, tenho 3 filhos, né? O Gessé, o mais velho, de 6, o Theo, de 3, e a Sofia, de 1 ano e 6 meses. Então, estamos aí nessa luta aí. Que legal. Muito bom ter vocês aqui. E vamos começar já com os 2 pés no peito? Vamos lá. O que você vê, meu mano, que é identidade? O que é identidade? Se alguém te perguntar isso, o que você responde? Cara, numa visão mais cristã, então, como pastor, né? Eu não vou trazer uma perspectiva, talvez, como terapeuta, você tem propriedade para falar. Mas na visão cristã, biblicamente falando, eu penso que tem uma ideia mais de qual que é o sentido e o propósito da pessoa, o que caracteriza você. Quem é você, né? Quando você pensa, Vander pensando nele mesmo, você, Bruno, pensando em você mesmo, quem é você para as pessoas, né? Como você se identifica, não? Percebe a percepção própria. E eu vejo que essa característica, essa necessidade é a luta hoje do nosso século, do nosso tempo, da nossa geração, qual é a minha identidade? Como eu me identifico? Como eu vejo? Qual é a minha visão sobre mim mesmo, né? Sobre eu mesmo. Perdão. Então eu acho que é legal a gente perceber que essa questão de identidade é uma problemática que todo mundo enfrenta, seja uma pessoa religiosa. Ninguém tá imune, né? Independente da idade. E é uma questão que, lógico, vem antes também, mas eu acho que agora, o tempo que nós vivemos, talvez é uma das pautas, uma das perguntas mais difíceis da gente poder responder e entender, né? Acho que é isso. Sim. Você sabe que nos atendimentos que eu tenho feito, é muito interessante ver que as pessoas focam muito em comportamento. Então, cara, eu tô tendo problema com tal coisa, eu tô sendo agressivo, eu tô me sabotando fazendo isso e tal. E, cara, a raiz sempre é a identidade. Então, a gente vê que, às vezes, as pessoas têm focado em tentar consertar o fruto podre ali, sabe? Estão sofrendo com aquele fruto podre, estão acordando com a tomando banho gelado, seguindo o que o coach fala, seguindo tudo. E
não resolve, cara. Sim. Resolve, às vezes, momentaneamente, e depois a gente vê que a origem é sempre a raiz, é uma raiz, uma falta de identidade, é algo que se enraizou na identidade da pessoa ali e gera esses comportamentos. Então, hoje eu vejo que quando alguém chega com algum BO, algum problema, alguma desgraça que tá passando, eu nem olho mais pros comportamentos, eu nem olho mais porque ela tá fazendo e tudo mais, vou na raiz. Existe uma falta de identidade muito clara ali, sabe? Mas muito interessante. Me diz uma coisa aí, curioso. A pessoa, ela nasce com a identidade e aí, em algum momento da vida dela, existe uma crise e aí dá esse problema que a gente está discutindo. Ou não, a identidade é alguma coisa construída ao longo da vida da pessoa. Em algum momento, a pessoa tem um contato com o mundo externo, que se a gente pode assim dizer, eu estou pensando na universidade, depois eu trago aqui. Sim. Tem um contato com o mundo externo e aí há essa crise de identidade. É alguma coisa construída ou uma coisa que a pessoa nasce com e aí ela, no momento da vida dela, tem esse choque. Ela descobre Descobre, não, eu sou isso mesmo, agora eu sei quem eu sou, antes eu não sabia. Vou falar primeiro do ponto de vista terapêutico, tá? Vai lá. E depois ele fala do teológico. É curioso, hein? Eu vejo que você imagina um muro, cara. Meus pais uma vez foram reformar a casa lá e eles contrataram um pedreiro bem velhinho, sabe? O cara tava esperando. E aí, cara, próximo da morte. E aí o cara todo dia levava um ajudante diferente. Então, basicamente, a gente via vários ajudantes colocando tijolo, erguendo aquela parede e tudo mais. Eu vejo a identidade mais ou menos dessa forma. Sempre que eu atendo alguém que tá com uma crise de identidade, eu já penso, a nossa identidade ela vai ser construída por algo ou alguém, sabe? Então, ou por algo bom, ou por Jesus, por alguma coisa boa, por alguém bom, por pessoas boas, ou por pessoas ruins, histórias ruins. Então, é basicamente como se fosse uma empresa de que a pessoa cresceu e ela fala, cara, não tô feliz, tô sem identidade, tá ruim, você vai ver 25% do que ela tem ali foi criado pelo pai, e outra porcentagem pela infância, pela história e tudo mais. Acabou que ela não tá feliz com algo que ela não construiu, mas que construíram nela. Ela se tornou aquilo e não sabe o que ela faz. Sabe? Basicamente isso. E você? Então, tem uma aula lá que a gente dá, inclusive, no college, lá no curso, que é sobre a raiz ontológica do evangelho. E quando eu falo ontológico, eu estou falando da busca pelo ser, algo profundo. Como o evangelho ele é profundo, ele atinge quem nós somos lá dentro do nosso interior, quem nós somos, a nossa identidade. O evangelho ele é identitário, no sentido de nos trazer uma identidade. E eu já daqui a pouco posso falar sobre isso. Eu estava escutando esses tempos atrás uma reflexão de um pastor que morreu recentemente, que é o pastor Timothy Keller, que, assim, mais do que um pastor, quase um filósofo, assim, de tantos pensamentos interessantes que ele trazia, assim. Já teve discurso, ele trouxe para o Google, sabe, palestras muito legais, muito interessantes. E ele até falando sobre identidade, eu lembrei porque na minha pós, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso lá, eu trouxe muitas coisas que ele falou. E numa das palestras, que depois se tornou inclusive um dos livros dele, que ele comenta sobre isso, ele fala sobre como a identidade, porque a gente vive num tempo onde a identidade é pautada no individualismo. Quem é você é importante para você. A sociedade não pode dizer quem você é. Você mesmo precisa descobrir quem você é. Isso pode vir de muitas coisas. Pode vir na satisfação daquilo que você faz, pode vir nas suas emoções, o que você está sentindo, aquilo que te faz feliz. Isso é a sua identidade, é essa individualidade. Mas do ponto de vista histórico, quando você olha de 100, 200, 300 anos atrás, as pessoas, por causa da cultura, elas tinham um conceito de identidade diferente da cultura de hoje, pós-moderna. Qual que era antes? O que a sociedade quer que eu seja? Eu sou o que o meu pai foi e o que o pai dele foi. Gerações, né? Eu existo para fazer com que a sociedade, com que a minha família e o lugar onde eu vivo prospere. Era sempre o cunho de ajudar o âmbito social. Sim. E não individual. E com isso, tem aspectos tanto positivos quanto negativos, nas duas perspectivas, tá? Porque até esse conceito de individualidade, de quem eu sou de maneira individual, até bebe de um conceito bíblico de Mago Dei, ou de
o homem ter sido a imagem e semelhança de Deus, você é quem você tem liberdade de ser, entendeu? Tem um conceito positivo de você, olhando agora, mais uma vez, uma perspectiva histórica, você só ficar herdando e fazendo o que seus pais fizeram porque você precisa fazer de maneira obrigatória, isso é algo até ruim. Sim. Não precisa ser algo necessariamente bom. Tem um aspecto muito positivo em você construir uma sociedade melhor, então você se torna menos egoísta, o homem... Mas perde individualismo, né? Também perde, entendeu? Também tem um aspecto... porque daí você entraria até em âmbito até conservador, até direita e esquerda, aqui que a gente poderia falar. Mas, vamos lá, tem um aspecto positivo, tá fazendo a sociedade melhor, mas também tem um aspecto negativo, porque, você não sabe você não pode fazer nada, você não tem liberdade de ser quem você é. Agora, o problema é que o nosso tempo se exaltou tanto o individualismo porque isso se tornou algo egoísta. Eu vivo pra mim mesmo, vivo pra me satisfazer. Então eu caso não pra eu satisfazer os desejos da minha esposa, pra ajudar ela, pra ajudar os meus filhos, não. É tudo em prol de mim mesmo, né? Eu mesmo. Quem eu sou, precisa ser pra mim, precisa fazer, me satisfazer. Me suprir quais são os meus desejos, as minhas vontades, as minhas emoções. Eu. É um culto do eu, né? Porque a gente vive nessa era do... É o humanismo mesmo. Sim. Uma visão extremamente humanista. Que também é errado. Então você percebe que nenhuma nem outra. E o evangelho, ele está acima disso. É por isso que eu falo que o evangelho, ele é ontológico, ele não é algo que afeta simplesmente aquilo que você faz, ou aquilo que você pensa, ou aquilo que você diz. Ele afeta o seu coração. Porque o evangelho vai nos apresentar uma ideia, o quê? Conceito cristão. É de que existe um pecado no homem. O homem caiu, ele se separou de Deus. Romanos capítulo 3 vai falar que todos, né, carecem da glória de Deus, todos estão distantes de Deus, a gente está em pecado, o homem nasceu em pecado, desde lá do Éden aconteceu isso, a gente herdou esses problemas. E o problema é que com esse problema, a nossa identidade foi afetada, nós não sabemos quem nós somos. Então nós podemos então fazer das nossas emoções um mestre para nos dizer quem nós somos. Quem eu sou, né? A gente pode fazer de pessoas o nosso mestre para nos dizer quem nós somos, trazer a nossa identidade. Você percebe então que a identidade, ela é recebida de alguma coisa, de alguém, daquilo que você pode trazer uma perspectiva até fora do que eu tô falando, né? Às vezes você pode me corrigir aí, mas o que eu vejo é que a identidade, ela sempre, você não consegue simplesmente construir ela por si mesmo, você recebe de alguém. Entendeu? Você recebe de alguém, mas no tempo que nós vivemos, você faz você mais importante do que tudo e todos. Agora, o evangelho, ele vai dizer que tem um problema dentro de você. Agora, o evangelho não quer só tratar o que você faz, o que você pensa e o que você diz. Ele trata primeiro o problema do pecado, do coração, porque depois de um coração transformado, o resto muda. Tudo vai mudar. Sim. Então, a sua identidade, por isso, não é o que você faz, o que você pensa, o que você diz. A sua identidade, ela tá, daí na perspectiva bíblica, em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus vai dizer, então, aquilo que você faz, diz e pensa. Né? Não sei se eu posso falar mais sobre isso. Mas foi legal, eu acho que eu entendi. Vou tentar resumir aqui. Muito legal. Então, a gente tem 3 linhas de pensamento com relação à identidade. Uma que a própria pessoa tem, uma que é construída através de outras pessoas ou grupos, e uma que é uma novidade, talvez, para muita gente que está assistindo, que é a identidade que vem de Cristo. Sim. Então, a gente brinca que na economia, a gente tem até essa ideia de que de mercado, ou seja, o indivíduo decidir aquilo que é melhor para ele. Ou um Estado, no caso o Estado, decidir o que é melhor para ele. Sim. Então, é a mesma ideia. Para quem é mais liberal, de uma linha mais conservadora, acho que o indivíduo tem uma certa... ele sabe o melhor para ele. E aí até uma questão, acho que não é nem a questão do indivíduo ou do grupo, mas a questão de onde ele está, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu até brinco, né, na universidade, eu estou lá nesse ambiente há muito tempo, o jovem, ele chega e ele fala, pô, entendi minha identidade. Não que ele entendeu a identidade, mas o grupo que já está ali naquele ambiente está definindo a identidade dele. E por isso tem uma crise, porque essa identidade muitas vezes conflita com a identidade de Cristo para a pessoa. E aí eu falo assim, então é melhor o indivíduo saber o que é melhor para ele mesmo. Mas que nem o pastor Pedro falou, muitas vezes se o indivíduo estiver no lugar errado também,
a parcela Exatamente. dele na identidade dele vai gerar uma crise. Vai. Por isso que nem colocar tanto peso no indivíduo, nem colocar tanto peso no grupo. Sim. Mas colocar o peso em Cristo, que é o principal. É resumir bem o que vocês Sim, falaram? mas é legal, Muito legal. perdão, não sei se você vai falar algo, mas o que é... Pensa como a cultura e o meio que você tá influencia também o que você pensa. Se você olhar um indivíduo no século XVI ou XV, ele é aquela cultura da guerra e honra, sei lá. Tipo, preciso ser forte. Não... E a identidade dele, então, é ser forte, ser firme, família e tal. Bem tradicional, inclusive, bem, se a gente for pensar, um cunho mais conservador. E esse mesmo cara, ele tem a identidade pautada nisso, mas ele tem um sentimento dentro dele. Às vezes ele tem uma crise de identidade até homoafetiva, por exemplo. Ele olha para uma pessoa do mesmo sexo e tem um desejo por ela. Só que por causa da cultura que ela está inserida, ela vai negar esse sentimento. Por quê? Porque não, onde já se viu, a minha identidade não é isso, eu não posso fazer isso porque a cultura impede eu de viver. Sim. Então ela selecionou um sentimento com base na cultura que ela vive. Aham. Agora, passa para o tempo que nós vivemos. Uma mesma pessoa vivendo no tempo que nós vivemos hoje, ela tem esses mesmos dois sentimentos. Ela é, sei lá, cortada no trânsito, ela tem vontade de um excesso de ira. A vontade dela era ir lá Sim. e regaçar a pessoa. Mas ela não faz isso, porque se ela fizer, onde já se viu. Ela precisa tratar isso aí até. Tipo, é loucura você ir lá e bater numa pessoa no trânsito. Sei que a gente tem exemplos, infelizmente, disso, mas é um sentimento que ela tem dentro dela. Aham. Só que ao mesmo tempo, ela também tem um outro sentimento, talvez, de um sentimento até homoafetivo, como eu falei antes. Mas porque a cultura não reprime esse sentimento, Ela então vai lidar de outra forma. ela vai lidar de outra forma. Exatamente. Você Caraca. percebe, então, que como a cultura influencia até quem nós somos. E a maneira que nós somos. E até como cristãos, a gente também é influenciado pela cultura que nós estamos. Mas é que o evangelho vai nos dizer que nós não somos o que as nossas emoções dizem que nós somos. Sim. Né? As nossas emoções, elas precisam ser submetidas a Cristo. Exatamente. É. Aquilo que Ele quer para nós. E é por isso que eu falei antes, né? Que o evangelho ele é ontológico, ele toca no ser, ele não toca em algo só externo, Sim. entendeu? Esse é o maior desafio hoje que eu tenho enfrentado no meu trabalho, que é atender um cara que, sei lá, nunca ouviu falar de Jesus ou só simpatizou com Jesus e de uma forma muito sutil tentar levar ele até esse lugar. Então eu começo de uma forma bem mais light. Cara, você não tem espiritualidade, você não acredita em nada, você não tá... Você não tem contato com Deus e tal, e começa a compartilhar isso. Por estar num lugar de autoridade, e geralmente as sessões serem muito boas, muito positivas, eles começam a ouvir. E começam a escutar, e começam, sabe? E alguns progressos, como a gente estava falando aqui esses dias, teve um progresso do cara, aproveitei esse tempo aqui e tal, e fiquei sem meu pó. O cara falou isso pra mim, eu fiquei sem cheirar cocaína nesse tempo aqui. Avanço, né? Nesse tempo aqui de quaresma, e me fez muito bem e tal, tô me sentindo um ser humano melhor e tal. É um progresso pequeno, se a gente for ver, né? Mas assim, é o maior desafio de levar a pessoa a esse lugar, de ela entender que, cara, Jesus é o início de tudo e a nossa identidade é nele realmente. É nele realmente. Até sobre outras pessoas terem ali, de repente, sujado a nossa identidade, cara, a gente conserta no fim das contas com isso. Então hoje o que eu posso oferecer para essas pessoas são estratégias, sabe? De lidar com algo e tudo mais, mas o fim sempre vai ser o mesmo, sabe? E vem cá. Vamos agora dividir em pequenos compartimentos. Vamos lá. Como que a falta de identidade reflete nas mulheres hoje em dia? O que vocês veem, os posicionamentos que as mulheres estão tomando? A gente vai falar dos homens também, dos relacionamentos, mas vamos começar pelas mulheres. O que vocês veem que tem causado, que a falta de identidade tem causado como comportamento? Vamos lá. Presta atenção nas dicas. Eu vou soltar e aí você, você melhora. Não, fala aí, por Vai lá, favor. vai lá. Mas eu falo bastante assim eu já tive muitas amigas, hoje eu sou casado, a gente restringe um pouco, né? Mas eu sempre falava assim que uma falta de identidade nas mulheres, a gente tá em 3 homens aqui, mas a gente vai dar uma dica pra você, viu? Influencia
em como ela reage a certos homens. Então, se uma menina ou uma mulher ela não tem uma identidade bem estabelecida, qualquer flerte de um homem, qualquer palavra que um homem mal intencionado solta para ela, porque ela não sabe quem ela é de fato, é uma isca para ela. Agora, se essa mulher, eu falo isso assim, observando, né? Mas se essa mulher ela tem uma identidade bem firmada, ela seleciona mais para quem que ela vai dar atenção. Uhum. Então, hoje eu vejo isso, questão de namoro, questão de relacionamentos. Mulheres com identidades mais firmadas, e principalmente em Cristo, elas sabem um tempo de entrar num relacionamento ou não. Uhum. E elas sabem rejeitar esse cara ele só tá falando isso para me agradar. Mas no final das contas, eu sei quem eu sou. Tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Demais. Não, tô viajando. Com certeza, isso aí. Demais. Melhora, pastor. Não. Não, cara. Ajuda a gente. Mas é isso. É difícil, porque talvez, até a gente falou sobre tempos históricos, né? O papel da mulher era talvez até um pouco mais próximo com a visão bíblica uns séculos atrás, né? Se encaixava talvez mais dessa questão que a Bíblia ensina sobre papéis distintos entre homem e mulher. É uma coisa que é difícil você conversar ou dialogar sobre isso para as pessoas hoje em dia, para ter esse entendimento bíblico sobre o papel da mulher e do homem. Mas quando a gente olha até para o Gênesis, a Bíblia vai falar que depois do pecado, né, uma das consequências do pecado quando entrou na raça humana foi exatamente que os papéis seriam não invertidos, mas a mulher ia desejar ser o que o homem é e o homem também até o que a mulher é. Então, na perspectiva bíblica, essa confusão já ia ser uma consequência do pecado entrando, né? Porque é o que a Bíblia já prevê. Essa disfunção, e a gente vê isso acontecendo. Eu não estou nem aqui querendo talvez polemizar ou trazer questões até ideológicas, né? Mas a figura talvez fraca do homem faz com que a mulher acabe tomando algumas e mais uma vez, a Bíblia fala assim sobre a identidade da mulher, quem ela é em Cristo Jesus, e ela pode ser muitas coisas, né? A Bíblia vai falar sobre isso, sobre o papel da mulher, a importância da mulher, a visão que a Bíblia traz da mulher é uma visão linda, de um papel muito importante que a mulher tem também. Eu não vou nem ficar entrando nesse aspecto aqui. Mas só para dizer que daí, por causa dessa disfunção, a mulher, essa confusão, inclusive até de gênero, confusão emocional, vai existir. E a gente percebe isso. Essa situação dentro das famílias, a mulher não sabendo lidar, talvez a falta do pai dentro de casa, como a gente cresceu, a nossa geração, por exemplo, talvez na época dos nossos pais ou antes dos nossos avós, divórcio era proibido, cara. Sim. Divórcio é algo normal. Acho que não sei se próximo de 50% dos casais se divorciam. Então, se você for pensar que 50% das famílias, os filhos estão crescendo sem a figura paterna, porque a maioria das vezes o filho fica com a mãe, né? A mãe acaba tomando até uma figura, né? De ser pai e mãe ao mesmo tempo, de ajudar. O famoso pai, né? É verdade, que é tão elogiado, cara. Então, não que não seja importante. Eu tenho amigos até dentro da igreja que os pais separaram e a mãe teve que fazer um trabalho e fez um trabalho lindo de servir, até fazendo esse papel do pai e da mãe. Não estou desmerecendo isso. Não estou desmerecendo. Só que é uma questão que o pecado ele afetou tudo. Afetou a sociedade, afetou o papel do homem e da mulher. Então, a questão da identidade da mulher também foi subvertida. Então, por exemplo, eu vou falar de um versículo aqui que é muito polêmico. A questão da submissão da mulher. É muito difícil para hoje a gente ensinar esse tipo de questão que a Bíblia ensina. Pô, a mulher vai ser submissa ao homem? Como assim, cegamente? Mas a submissão que a Bíblia ensina não é a mesma submissão humana que a gente vê, por exemplo, entre o chefe e o empregado, por exemplo. Onde o chefe manda de qualquer coisa. A Bíblia usa o termo auxiliadora para descrever a mulher. E isso não é de questão de importância. A mulher não é menos importante que o homem, nem o homem mais importante que a mulher. É a questão de função dentro da liderança de uma casa. Só isso. E não que a mulher, por exemplo, não vai auxiliar na liderança. Agora, uma coisa importante que a gente precisa ver é que os mesmos versículos que falam esse contexto também trazem que Jesus, que o Pai,
ou o homem, que é o líder da casa, é submisso a quem? A Cristo. Sim. E assim como Cristo morreu pela igreja, o homem deve morrer pela sua esposa, por exemplo. Sim. Então, o sacrifício, o conceito de submissão é até paradoxal, porque que conceito de liderança é essa? Onde o líder está disposto a morrer pela pessoa que está abaixo dele, entendeu? É tipo, diferente de um patrão e empregado. Exatamente. Então, é uma profundidade muito mais complexa do que simplesmente dizer, o homem está liderando a mulher e pronto, acabou. Tem nada a ver com Não. abuso, né? E outra coisa é que a mesma palavra usada para auxiliador é a palavra que vai ser descrita, que Deus também... são as mesmas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, depois que eu não vou lembrar aqui agora. Eu fiz um post uma vez falando sobre isso, né? Para descrever o Espírito Santo e para descrever Deus como auxiliador também do homem. Então você percebe que é importante a figura da mulher, por exemplo, dentro de casa, né? Agora, é que é uma questão complexa, né? É difícil a gente falar isso. Agora, quem a mulher deve ser? Com isso eu não estou dizendo, por exemplo, que a mulher não pode ter um papel de liderança, não pode sair para trabalhar, tem que ficar em casa. Você pode falar, o pastor aí tradicional, fica em casa, tem que... Não estou falando isso. A mulher tem que ficar em casa fazendo comida, não estou falando isso. Sim. Tanto que na minha casa eu lavo muita louça. Não lavo roupa porque eu não sei muito lavar, mas a máquina lava, né? Brincadeira. É verdade. Aí, Thaís, ó. A máquina lava. É verdade. Quem lava é você. Mas o que eu quero dizer assim, o homem participa. Em casa eu participo pra caramba. E assim, é uma questão de respeito, né? E então, a mulher pode sim ter uma identidade, ser... Agora, mais uma vez, puxando pro lado bíblico, que eu sou pastor. As mulheres que estão nos assistindo aí, você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você é amada, você é filha, né? Até aquelas que são mães ou têm esposos dentro de casa, chamado esposo é morrer pela esposa, e a esposa também é morrer pelo marido no sentido figurado, né? Até se for literal, mas a Bíblia vai ensinar um amor que é sacrificial, cara. Sim. Que é paradoxal, que está acima do amor, de qualquer amor desse mundo, né? Isso é muito profundo. Você sabe que o que eu vejo, hoje 99% das minhas pacientes são mulheres. Eu atendo pouquíssimos homens, 99%. Meu Deus do céu, Então, é um verdade. Não, mulheres eu atendo acho que uns 4, um 5 homens, cara. É bizarro, é muito mulher. E Deus me levantou nesse meio. E eu vejo que essa falta de identidade gerou, cara, que as mulheres elas aprendem a guerrear contra os homens, enxergar os homens como inimigos mesmo, cara. É o que a cultura diz hoje. E aí você entra num relacionamento, por exemplo, com um cara, certo? Tô com esse cara e tal, e você é extremamente agressiva ou na defensiva. Cara, elas ocupam um espaço, eu vejo isso, ocupam um espaço masculino da relação, sobra o quê pro cara? Um espaço extremamente feminino. Jogar videogame. Exato, um cara extremamente passivo. E sempre a mesma coisa, tô frustrada porque meu esposo, meu namorado, meu noivo tá extremamente parado e sei lá, ele não lidera, cara. Cara, eu escuto cada coisa, ele não me pega de jeito, sabe? E aí, né, conotação sexual, falando. É isso, não me pega de jeito, não é viril. Esses dias eu tava atendendo um casal, tava dando um treinamento pra eles. E aí, cara, ela começou a puxar sobre casamento e tal, e acabou meio que virando uma sessão. E o cara tava com uma caneta na mão, fazendo clac, clac, clac. Cara, ela meteu um tapa nele. Pá! Sabe? E ela tava exatamente cobrando os posicionamentos másculos dele. E eu falei, cara, por isso que seu esposo não é o macho que você quer. Você bateu na caneta, eu vi o negócio, o testículo dele caindo no chão, junto com a caneta. Falei, então, você castra o cara o tempo inteiro e quer que o cara, sabe? Então, criou-se essa rivalidade, cara, por entender a mulher que é o lugar do homem. Isso não sobra nada pro homem, o homem assume o lugar da mulher. Temos uma família disfuncional. Temos uma competição. É muito relacionado, né? A identidade da mulher com a identidade do homem. O que o pastor estava falando é algo que me intriga, porque não é tão fácil, não é tão simples, né? A nossa cultura, ele vai indicando um caminho. Hoje, o papel da mulher. Né? O papel... onde ela quiser. O papel da mulher é onde ela quiser. E aí, quando a gente vai... Porque, o principal livro que eu conheço, que eu mais gosto, é a Bíblia. Quando a gente vai na Bíblia, ali tem a definição.
Uma definição do que é importante. Por exemplo, o pastor falou da definição de auxiliar, de submissão. Mas também tem a definição de servo, a definição de amor. E aí, quando a gente vai para essas definições, né, o próprio Jesus falando para os discípulos dele, né, sobre o servo, aí você fala, meu, não é possível. Ele fala, não é como... E naquela época já havia confusão. Não é como nossa época em que o servo é colocado para baixo e o rei é colocado, aquele que é servido é colocado acima. É diferente, um reino diferente. Então, eu acho que, eu sempre falo, deixar isso mais claro na própria igreja ajuda na questão da identidade. Porque o homem também... eu tô numa cultura que eu tenho que... tem que me submeter mais à minha mulher. E aí ele também gosta. Eu vou falar assim, o homem também gosta de delegar coisas. Eu vou ficar no meu sofá, sossegado e tal, não tenho dor de cabeça. Isso está relacionado à identidade dele também. Sim, demais. Demais. Você vê que inverte tudo, né, cara? E eu vejo que... Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma nova paciente perguntando... E olha que interessante isso, né? Ela perguntou exatamente por que ela tem tanta dificuldade com a palavra submissão. Olha que coisa. Ela perguntou hoje, ela falou aqui, ó. Até onde ser submissa até onde eu posso ser submissa sem ser abusada? Isso me confunde, sabe? Mas como eu posso saber que não estou sendo diminuída, desrespeitada? Porque eu acho que eu tenho muita energia masculina e aconteceu isso no meu relacionamento, eu não consigo aceitar submissão, não consigo deixar um volante com o outro, porque eu não confio e tal, e tal. Então, é muito interessante isso. Mas você sabe o que eu ando escutando muito, cara? E eu sempre confronto. É basicamente, a mulher, ela castra o cara, beleza, por causa dessa rivalidade, e depois o relacionamento tá ruim e tal, e elas terminam e elas ficam buscando algo. Então eu sempre escuto assim, Bruno, eu quero um cara pra mim que seja viril, que seja provedor, que seja protetor, que seja másculo, que seja isso, que repare no meu cabelo quando eu fizer, que repare na minha unha, que me ajude, que seja tudo isso, que cuide dos meus sentimentos e que ele também dê sorrisos suaves comigo, me leve ao parque. Eu sempre falo vendo minha amiga, não existe esse cara. Se existir, cara, ele não... só Jesus. Só Jesus. Se existir esse cara aqui na Terra, ele não gosta de mulher. Meu Deus do céu. É o ideal, né? O ideal. Você vê, e atendo gente, mano, que tá se sentindo ofendida com coisas básicas, por exemplo, que é o cara dirigir. Por que ele não deixou dirigir? Por que eu não posso sempre dirigir quando a gente for sair pra jantar? Por que tem que ser ele? Sim. Sabe? Ofensas, se sentindo ofendidas com essas coisas, cara. São questões até culturais, né? Problemas culturais. Que não é errado a mulher dirigir, por exemplo. Ou mesmo combinado, a mulher dirigir uma vez, outra vez o homem. Cara, tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Agora, o que a Bíblia nos apresenta é esse padrão da liderança do homem dentro da casa, mais uma vez, não deixando da mulher ser importante, porque cada um tem o seu papel. Sempre entendendo que Cristo, o homem também é submisso a Cristo. Mas é importante dizer que o que o Wander falou, que algumas palavras, elas não significam a mesma coisa no nosso contexto cultural e no que a Bíblia vai ensinar. Então, por exemplo, o amor que a Bíblia ensina é a palavra ágape, né, que é valor, que é o amor sacrificial. Mas tem outras palavras que são palavras escritas como amor, que a Bíblia também apresenta. Então, eros, que é o amor apaixonado, sensual, que também é um amor criado por Deus. Filéos, que é um amor de amizade, né? Então, tem outros amores aí na Bíblia que a Bíblia apresenta, né? Que você vai perceber que todos esses amores, eles são incompletos, porque eles não vão satisfazer. É só quando o amor ágape é o principal, que todos os outros amores, então... eles vão ter sentido, eles vão ganhar sentido, entendeu? Sim. Porque o amor sacrificial, ele é mais profundo, ele não é interesseiro, cara. Ele não é interesseiro, porque o amor filéus, ele acaba, o amor eros acaba, o amor storge, que é o amor de família, também acaba. O amor storge é o amor entre, não só pai e filho, mas esposa, esposa, irmão, principalmente. É descrito como irmão. É aquele amor que parece ser inquebrável, cara. Todo mundo pode falar, eu posso falar o que eu quiser do meu irmão, falar mal dele, mas se alguém falar mal do meu irmão, o pau eu vou entrar na briga, porque é minha família. Acho que esse é o amor mais profundo que o homem pode viver.
Mas mesmo esse amor, que é o amor storge, ele também é corrompido até pelo pecado. Ele quebra. Sim. Nenhum amor tem esse poder. Agora, o amor de Jesus, ele é paradoxal. Ele é sacrificial, cara. Ele é muito profundo. Então, é um conceito maior de amor. Da mesma coisa, é a palavra servo que você disse antes, né, Wander? Bom, se a gente tem na Bíblia, o livro de Colossenses vai nos apresentar Cristo como servo sofredor lá. Filipenses capítulo 2 vai mostrar que ele se esvaziou, né? Todo um conceito de Jesus se colocando como o pior dos servos, entendeu? Ele se fez homem, ele deixou toda a sua glória. E desse mesmo chamado, todo cristão, independente de homem ou mulher, também é chamado a ser servo. Agora, como isso é paradoxal? Porque a nossa cultura, o tempo, né, pós-moderno que eles falam, que a gente vive hoje, nunca aceitaria esse conceito, sem me chamar de servo, cara. A palavra servo é praticamente sinônimo de escravo, cara. Sim, tem nada de bom. Não é bom, cara. Não é bom, entendeu? A gente não tem esse conceito pra nós como algo bom. Tipo, meu objetivo de vida. Meu objetivo é ser servo. É difícil alguém falar isso, né? Naturalmente falando. Porque o ser humano ele sempre faz algo pensando em retribuição. Então eu vou casar e eu vou estar com essa pessoa se ela retribuir isso. Se ela me der dinheiro. Se ela me der amor. Se me der isso, aquilo. Mas no conceito cristão, o casamento não é sobre você. É sobre o outro. Servir o outro. É o que o outro quer. O que o outro quer? Como eu posso fazer o outro feliz? Até mesmo o ato sexual não é sobre me satisfazer. Não é sobre eu chegar, né, naquele ponto. Quando o outro chega. E o mundo é totalmente paradoxal, cara. Você olha até a visão demais, até pornográfica de sexo, é tipo, o cara, velho, ele vê a mulher, é tudo disfuncional. Sim. Mais uma vez, voltando pra tudo que a gente tá falando aqui na live desde o início, é o pecado, velho. O pecado corrompeu todo o conceito de tudo. Quando nós temos um prisma bíblico, evangelho, a gente entende o poder de redenção da cruz, que tudo é redimido, cara. O casamento é redimido. Não é que você vai ter um casamento perfeito, mas você vai ter um casamento que aceita erros. Sim. Né? Tolerante. É tolerante, isso, e pede Sabe perdão. Meu pai, ele sempre me falou uma frase que eu acho interessante, e depois eu ouvi um pastor falando também, de que uma das maiores estratégias do diabo, cara, não é construir coisas do zero, mas é simplesmente pegar algo puro e sujar, sabe? É sujar aquela imagem, fazer você enxergar aquilo de uma outra forma, como, por exemplo, esses valores que a gente tá falando aqui. Isso já é suficiente, sabe? Sobre a questão das mulheres, olha que interessante, cara. Uma própria mulher, quando vive esse conflito, sabe? Que essa guerra contra o homem e tudo mais e tal, que eu sempre atendo, cara, o próprio corpo, o próprio cérebro dela entende que essa mulher está num corpo feminino, tendo comportamentos masculinos. E é o que gera conflito, cara. Endometriose, ovário policístico, candidíase. Então, sempre que eu converso com uma mulher... Isso faz muito sentido. Você deve conhecer um par de gente, né? Que tiveram algum desses problemas que você falou, mas eu conhecendo a personalidade e por ser pastor, conhecendo a história... Que são pessoas mais... Exatamente. Então, às vezes as pessoas... eu converso em 5 minutos e já pergunto, tá, o que você tem de tal doença aqui? Vixe. Sabe? E bate tudo. Bate sempre. Quando cara. por exemplo, gente que guarda muita coisa, sabe? Que foi a válvula de escape de alguém assim, cara, como que tá teu estômago? Como tá tua gastrite? Às vezes eu pergunto até pra pessoa, meu, como que tá seu ânus, sua hemorroida? Porque eu sei que até isso é afetado, cara. Então, causa consequências físicas, sabe? E no homem, vamos lá, Wanderzão, o que você vê que reflete nos homens a falta de identidade? Eu vou soltar uma bomba aqui já. Quer soltar? Pode soltar, hein? E aí você anima a gente que você aí. fala sobre isso. Eu vejo que todo homem, cara, que tem falta de identidade, que não tem uma identidade, ele não consegue ser provedor da família. Com certeza. O cara... Eu falo o seguinte, identidade pra gente, nós, assim, é algo essencial, porque nós fomos chamados para formar família. E se a gente não sabe, nós homens não sabemos qual é o nosso papel dentro de uma família, não mais só a gente é afetado, mas toda a nossa família. Nossos filhos, né? Sim. Esposa, as pessoas que a gente lidera dentro de uma empresa.
Mas assim, novamente, a gente tá numa sociedade, e eu já vou jogar a bola pro pastor Pedro. Não, em que aí, tem fala. gente... Não, Bomba, vai lá. tem gente que pede desculpa por ser homem. Nossa, é verdade. Cara. Nossa, que pesado. Então, isso. assim, e é bonito, tá? É bonito. É bonito. É algo... Exaltado. Ele os caras é assim, exaltam olha isso. só como ele mostra uma sensibilidade. E a mulher que não tem identidade, É. assim, olha como que é bonito. E Como aí, ela é quando casa sensível. com esse rapaz, fala assim, não é desse tipo que eu... Assim, não tá batendo. É. Não tá batendo com o que eu esperava. Queria que ele não se desculpasse. Então assim, mas novamente, eu gostei muito de um ponto que o pastor Pedro falou, que é o seguinte. A gente tem uma identidade, a gente tem procura uma identidade, mas isso é confundido em nossa vida durante todo o processo. E aí isso de alguma forma afeta a nossa casa, a nossa família, como homem. Só que, para que a gente fortaleça essa identidade, a gente tem que deixar a própria palavra ministrar a gente de alguma forma. Quem Sim. sou eu? É. Quem sou eu? É algo que vai sendo construído e a própria palavra pode ajudar nessa construção. Sim. Quem sou eu? Eu entendia que eu era, sei lá, entendia que servo significava uma coisa, mas agora eu entendo que eu não estou aqui para me satisfazer como homem, mas eu estou aqui para satisfazer minha esposa. Sim. Isso é muito forte, por quê? Porque não é natural. Não é natural. Existem algumas pessoas que têm mais facilidade. Mais altruísmo e tal. Vou fazer uma massagem em você. Mas não é natural. Eu tava lendo o livro 5 Linguagens do Amor para Homens. Sim. E aí fala assim, cara, você é homem, precisa entender que você não é... mas eu vou fazer e se a minha esposa não fizer? Uhum. Porque tem esse lance, né? Você fala, Sim. eu faço se eu tiver algo em troca. Mas e se a minha esposa... Não interessa. A sua identidade é amar a sua esposa. Faz seu papel. Tô viajando? Nossa, Não, Me é ajuda isso aí, mesmo. Me ajuda aí. Isso. Me ajuda aí, pastor. Não, é isso mesmo. Eu, como pastor de jovens, a gente falou sobre casamento aqui, falou sobre muitos aspectos, né? Mais uma vez, pensando na cultura que nós vemos hoje, ou há 200, 300 anos atrás, não vai ter uma que é necessariamente certa ou errada, né? Sim. Tem erros em ambos, né? A gente falou do individualismo agora, o humanismo. Naquela época era mais sociedade, você pensar em agradar as pessoas. Mas o nosso tempo hoje, o que eu mais percebo são homens infantilizados, sabe? Uhum. Eles não querem deixar de ser meninos. Sim. Então é aquela questão. Eu vou ser meio nerd aqui, tá? Mas Vamos não ver. sei se já ouviram falar de Jornada do Herói. Nunca ouvi. Mais ou menos. Eu não vou nem citar aqui o escritor que primeiro trouxe essa ideia de Jornada do Herói. Recentemente, o Jordan Peterson pegou essa ideia, começou a construir mais. Mas a Jornada do Herói está presente em vários filmes, por exemplo, antigos. Qual que é o conceito? A figura principal de um filme, por exemplo, ela tem que ter uma jornada de crescimento. Então, ele tem que mostrar que teve crescimento, teve mentores, pessoas que ensinaram essa pessoa... A criança, o adolescente se tornou homem no final. Então você pega filmes antigos que trazem essa mesma ideia, né? Então você pega lá os filmes do Star Wars no final, né? Que tem o Luke, quem assiste, por isso que eu falei que é coisa de nerd, né? Você pega o Star Wars lá, o Luke lá no início ele era um menino, ele teve um mestre, alguém que ele foi, e quem o Luke é no final, no último filme, para quem ele era no início, totalmente outro. Teve uma jornada, teve um crescimento. Mas o que a gente percebe hoje é uma desconstrução dessa ideia do homem crescer, cara. Porque o que a gente mais percebe são mulheres muito bem-sucedidas, porque exalta tanto a mulher, porque a mulher fica tão poderosa, ela sabe quem ela é, o trabalho dela, a sexualidade. Ela é poderosa, velho. Só que o homem, ele é um fraco, um inútil. E ele quer ficar o que você falou antes, ficar jogando videogame dentro de casa e não fazer nada. Ele fica preso àquela idade, o tempo de criança. Não. Presta atenção, e o tempo de criança é muito importante. No tempo de criança, existe a inocência, pega os meus filhos lá, o GC, é tudo muito lindo. Não tem, tudo é protegido, tudo é cuidado, você só se diverte. É importante esse tempo de criança, onde tudo é pra você. Só que um dia, voltando a falar do filme, o Luke tem que sair de casa. Um dia, agora falando sobre Tolkien, tá? Eu tô pensando no Senhor dos Anéis aqui, eu tô viajando ali, mas... Um dia falando sobre o Hobbit, um dia Nossa. O Frodo tem que sair de casa, ou um dia o Bilbo tem que sair de casa pra uma jornada, que é maior que ele mesmo.
E o Bilbo, falando agora sobre Hobbit, né? Do início e o Bilbo do final, ele é outro. Porque ele cresceu, ele teve uma jornada. Ele não pôde ficar só em casa. Se ele ficasse em casa, ele ia ficar preso naquela casinha linda, tudo muito bonitinho, mas naquela inocência dele. Mas, cara, o mundo pra fora, um dia vai te destruir, no sentido assim, fora, dentro de casa, as coisas estão acontecendo. Um dia você tem que crescer. E a gente percebe hoje, minha perspectiva agora como pastor, homens que são fracos, jovens agora falando, que são fracos porque vivem nessa adolescência. Eles ficam presos nesse lugar de, tudo é muito bonito, videogame e tal. Não que não possa jogar. Pelo amor de Deus, todo mundo pode jogar mesmo. Não tô falando que não possa jogar. Tudo com limite. Mas, cara, assuma a responsabilidade de quem você é. Sim. Tipo, quem você é chamado. Assim como tem a perspectiva bíblica do que é um homem, você constituir família, você servir sua esposa, você liderar uma casa, você tem uma identidade agora, você vai atrás de trabalho, busque, tipo, faça algo além de você mesmo, se esforce, né? Como a gente percebe uma geração que procrastina, não estuda, não busca, não vive, não faz, porque fica preso nessa infância. E daí, o cara... Como que é o nome do conceito, só pra gente gravar? Jornada do Herói, né? Jornada do Herói. Vocês usaram os exemplos aqui, Hobbit, Senhor dos Anéis. Meu Deus! Você pode usar o mesmo com Chaves? É tipo Chaves sair do barril. Exatamente. O Chaves tem que sair do barril. Exatamente, o Chaves tem que sair do barril. Acapulco. Porque, cara, no bairro as coisas estão acontecendo, velho. Se você não sair... Se ele sair, velho, se o Chaves não crescer, cara, você vai ficar preso nessa mesma ideia. Vou trazer um filme talvez um pouco mais... conhecido. Aquele filme lá do... Tem filme atual? Tem filme atual sobre isso? Não sei se... Tá difícil, você tá retrocedendo, o cara tá saindo... 50 tons de brincadeira. Não, cara, eu não sei se... Hoje é difícil, essa jornada do herói, até 2010, ela tava muito presente, assim, nos filmes mesmo da Marvel, sabe? Que o herói, ele é muito bem construído. Aí você pega os novos filmes... É um menino, né? Que vai se desenvolvendo. Super-homem. Agora, os heróis, eles já têm tudo pronto, tudo e todos, né? Tipo, a Rey, por exemplo, é que eu sou nerd um pouco, tenho esse meu lado. Não tá aparecendo, não. A Rey do Star Wars novo, da trilogia nova, cara, ela não precisa de ninguém, velho. Ela já tem poder. Ela não tem que crescer. Ela já não precisa tem de maturidade. Mestre. Quando ela chega pra encontrar o Luke lá, que é o mestre, pra trazer uma história, cara, não precisa de nada, ela não precisa de ninguém, ela já é super poderosa, enfim. Mas isso é uma outra crítica que eu faço no sentido mais do homem ser homem. Por quê? Por exemplo, eu dentro de casa. Cara, meu chamado como pai, eu escutei isso acho que do Douglas Gonçalves uma vez, é fazer dos meus filhos bons pais. E mães, né? No caso que eu tenho a Sofia. Não é simplesmente fazer deles pessoas até bem-sucedidas, boas pessoas, moralmente falando, virtuosas, isso é importante também, né, que vão ter uma experiência com Jesus, acho que isso é a principal coisa, que eles possam ter uma experiência com Deus real, mas de também serem pais, constituírem família e um dia também terem filhos, para que eles possam reproduzir, né, assim como eu preciso imitar a conduta de Cristo. Até trouxe um versículo aqui que eu estava lendo outro dia, o apóstolo Paulo ele fala em Filipenses, capítulo 2, que ele fala assim, né? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, temos a exortação do amor. Ele fala assim, nada façam por ambição egoísta e vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele continua descrevendo Cristo como servo sofredor, muito lindo. Mas essa ideia de que, eu tenho que ser como Cristo. Essa é a minha identidade, eu preciso imitar ele e fazer com que os meus filhos também sejam imitadores de Jesus, para que eles sejam servos de Cristo e um dia também construam família. Isso é muito, para mim, fala demais, sabe? Imitar Jesus, cara, imitar a Cristo. Isso. Sim. E daí vem aquele termo, né? Cristão. Até anotei isso, né? Porque às vezes Jesus chegava nas pessoas e falava, você chama tal, mas eu vou mudar seu nome para tal. Exatamente. Aí a identidade da pessoa era só mudou o nome, o que vai ser mudado nisso? Mas é uma palavra que Jesus estava soltando para as pessoas, e eu anotei também, né, que naquela época as pessoas começaram a ser chamadas de cristãs. Porque a identidade delas parecia com a de Cristo, que é o que o pastor está falando, pra gente ter uma identidade, é isso. Sabe o que você falando sobre bem-sucedido, é outro valor que se inverteu hoje, né, cara? Que hoje você ter dinheiro e sucesso e tal, ter grana, ter uma casa e tal, isso é ser bem-sucedido, né?
Isso vem, cara, da época em que o rei passava a coroa adiante e quando ali o filho do rei e tal se tornava rei, assumia a coroa ali, as pessoas da cidade falavam, cara, o rei foi bem sucedido. Então Verdade. tem muito a ver com a gente criar os nossos filhos. Tem gente que eu atendo que tem tanta grana e a família é destruída. E eu olho bem nos olhos dessas pessoas e falo, cara, você é zero bem sucedido. Porque quando os seus filhos forem pessoas de identidade, construírem algo, e o seu teto, sabe, for o chão deles, e eles construírem algo, e eles forem pessoas de caráter e tal, aí você pode ser bem sucedido. E não ter dinheiro, não tem nada a ver, sabe? E eu vejo que, antigamente, cara, a gente via, por exemplo, essas tiazona de 60 anos, que parece uma adolescentezinha, ou o cara, tiozão aí, velho da lancha, porque não pularam fases. Então, por exemplo, o cara que quando era pra ser uma criança ou adolescente estava trabalhando, Sim, verdade. quando era pra ser um jovem já estava casado sendo pai, e esse débito que ficou aqui? Sabe? E aí hoje não, cara. Hoje o cara realmente, ele cresce dentro dessa bolha e tem medo de, sabe? Eu vejo pelos meus pais, pelos meus sogros e tal. Cara, como que o homem antigamente casava, pegava a mulher e falava, vamos construir uma vida junto, vamos construir algo junto. É verdade. Sabe, trabalhava em tantos empregos, fazia isso e tal, construir algo junto. Hoje a adolescência vai até quantos anos, cara? Adolescência vai até 20... cara de barba, exatamente. 25 anos. Careca. E hoje o cara fala, calma aí, tô terminando, tô num relacionamento há 8 anos, mas tô terminando aqui minha faculdade, falta só mais 4. Aí na hora que eu tiver estabilizado, aí eu vou casar. Aí eu vou morar junto, daí se for louco, bom, daí se tiver dando certo Então assim, cadê essa aquele palavra instinto? estabilidade pra mim me assusta, porque assim, qual é a ideia de estabilidade pra uma pessoa? Um economista, pra ele não existe estabilidade. Desculpa, mas a estabilidade, ela é uma utopia muitas vezes. Porque você chega num patamar. Agora eu comecei a trabalhar. Aí veio uma crise. Não, agora eu preciso ganhar mais. Não, mas aí perdeu o emprego, aí já era, não tem mais estabilidade. Então, assim, esse conceito de estabilidade me assusta quando eu escuto alguns jovens falarem. E eu até anotei que, assim, a gente tá na cultura, mas a gente tá na cultura do Brasil. Por conta do conforto que a gente tem, principalmente aqui na nossa região. Mas eu imagino em outros lugares, por conta da pobreza, ali, meu irmão, ali o homem, assim, ou eu saio, ou a minha família passa fome. E ali você fala assim, não, meu papel é ser provedor da minha casa. Então ali a identidade do homem é mais consolidada. Eu imagino que seja isso. Agora, numa cultura onde há conforto, a comida chega no iFood, você não precisa mais nem sair de casa. Cara, é verdade. Você não precisa nem dirigir mais. Mas dirigir é importante. Não, mas tem uma conotação de você levar a sua família. Eu sou responsável por guiar minha família. Então, responsabilidade. Aí você vai deixando tudo meio na mão de outros, terceirizando tudo, numa cultura mais sossegado em termos financeiros, aí você tem essa ideia de que, pra mim, identidade tem a ver com prosperidade. Tá tudo esquisito isso. Exatamente. Você sabe que cadê esse instinto, cadê esse cara viril de antigamente que, eu quero casar com a minha esposa, eu quero casar com a minha namorada, preciso construir uma família e vai ralar. Cadê? O cara não. O cara tá esperando, sabe? E se torna um bananão que vai ser filho da esposa. Exatamente. Vai ser a esposa carrega nas costas. Quantas pessoas eu já conversei também, entendi, sim, exatamente o que você descreveu. É um terceiro filho ali. É 2 filhos e um mais velho. Sabe o que é injusto nisso? O mais injusto nisso, cara, é que, por exemplo, esse cara bananão dentro de um casamento, ele é o cara que vai ser o paizão legal. Que os filhos vão falar, pô, que legal. E vai pegar como exemplo, cara. Exatamente. E aí... vai se tornar igual. A mãe, cara, os filhos crescem tudo com trauma. A gente analisa trauma pelo rosto, né? Cresce tudo com o lado da mãe aqui, lado esquerdo, tudo ferrado com trauma com a mãe. Por quê? Porque, cara, o pai era só legalzão, bananão. A mãe teve que corrigir, a mãe teve que ser a chata. A mãe não pôde gerar só aquele afeto, princípios. A mãe teve que ser, sabe, a viril ali da casa também. Ferra tudo. Cara, é impressionante. Muito doido isso. É verdade isso, cara. É muito forte. Mas a gente vive nessa cultura, nessa geração. Agora, o que eu acho importante também a gente dizer é que a Bíblia, pensando na visão cristã, tá? A identidade nossa não é simplesmente o que a gente faz. A gente falou aqui sobre prosperidade, sobre trabalho, sobre
na perspectiva bíblica, você não é o que você faz. E você não é também os seus pecados, porque todo mundo peca, mesmo você não sendo cristão, você vai cair. A Bíblia também não te identifica, Jesus não identificou as pessoas com o pecado delas. Tanto que quando Jesus, por exemplo, ele encontra a mulher samaritana lá em João capítulo 4, lembra da história? Ela já tinha tido 5 homens na vida dela. Muita imoralidade, muitas coisas erradas, e daí faltando a figura de um homem de verdade na vida daquela mulher. Nossa. Aquela mulher cheia de problemas, cheia de dificuldades no poço, e ela estava lá num horário que ninguém estava lá das mulheres, porque ela tinha vergonha da vida que ela tinha. Mas quando quando aquela mulher encontra Jesus, então, ela encontra o homem perfeito, né? Até é legal porque, se eu não me engano, são 6 homens que passam na vida dela, né? Jesus seria o 7º homem, né? Uma perspectiva, João sempre usa um paralelo bem profético. Ela já tinha tido 5 maridos e o 6º não era esposo dela. Nossa. Daí ela encontra Jesus, que é o 7º homem. O número 7 na Bíblia tem um simbolismo de perfeição, né? Jesus como o homem perfeito, encontrando aquela mulher que tinha buscado em tantos homens, tantas coisas. E quando encontra em Jesus ele faz aquelas perguntas tão profundas que tinham a ver com a identidade dela também, né? Que era, no caso dela ser mulher, ela tinha dificuldade com sexualidade. E Jesus fala, você precisa de alguma coisa que é mais profundo que isso, cara. Então, na visão cristã, não é o que a gente faz, não é nosso trabalho, não é o tanto dinheiro que a gente tem, não é nem a nossa família que diz quem nós somos, que também é importante. Sim. Muita gente faz da família identidade, né? Uhum. Os filhos e tudo. Não é isso. Cara, a identidade que o cristão tem em Cristo, é o que Cristo fala a seu respeito. E daí você vive a sua vida como resultado disso. Então você é filho de Deus, você é amado, você é santo, né? Você foi adotado à família de Deus. Antes você estava preso no império das trevas, mas Deus te transportou para o reino do seu amor, para o reino do seu filho, né? E essa perspectiva de que, você está numa outra... Agora, você pode viver tudo isso que o mundo tem. Tudo. O trabalho, ter família, ter riqueza, inclusive. Mas isso tudo não é a sua identidade. Sim. A sua identidade é o próprio Jesus. Nossa, isso pega muito pra mim do fato de como eu preciso ser uma boa referência pra minha filha, cara. Uma boa referência de homem pra minha filha. Porque eu já fico pensando aqui no modo terapêutico dessa mulher, que, cara, já imaginou se ela tivesse tido, sei lá, um bom pai? Tipo, uma boa referência de homem na vida dela, sabe? É muito doido isso, é muito pesado isso, né, cara? A responsabilidade que a Nossa. gente como pai tem, né? Demais. Minha filha nem nasceu, eu já fico, é o que ronda a minha mente, assim, sabe? Eu falo, Jesus me capacita, porque Por isso que a gente muito precisa de importante, pessoas, cara. né? Precisa. Porque fico imaginando, se você não teve essa afirmação quando criança, quando você vai oferecer algo que você não recebeu? Você vai cobrar isso, alguém que deveria ser apenas sua esposa ou seu marido, você vai cobrar que ele supra algo que seu pai e sua mãe não fez, cara. E aí? Olha o peso que coloca. É. Eu tô casando com alguém achando que eu preciso ser uma boa mulher. Mas não, aí eu preciso ser uma boa mãe, um bom pai, eu preciso, sabe? É muito doido isso. É. Muito doido. E queria que vocês fizessem uma relação agora, algo que eu acho importante aqui, pra gente entrar em relacionamentos, que é a nossa última pauta. Como que a falta de identidade tá ligada dentro do relacionamento a busca do cara, ou do casal, ou da mulher pela pornografia? Você fala da pessoa buscar se alimentar nisso porque não tem dentro de casa, nesse sentido? Ou você tá falando de uma pessoa casada ou alguém que não é casada? Casada. Alguém que já é casado. Alguém que já é casado. Cara. Como que afeta um relacionamento, um casamento, a falta de identidade? E, nesse caso, eu diria que a pessoa faz do sexo, e isso está presente na nossa cultura hoje, né, uma exaltação sexual de maneira tão grotesca que o sexo acaba sendo a identidade da pessoa, né? Ou às vezes eu vou casar para ter isso, né? E só que é um sexo tão desconfigurado que a pessoa não vive no casamento que ela vê num vídeo. E por isso ela se frustra. E por isso ela tem uma crise dentro dela. E por isso ela se alimenta mais, ela cai numa disfunção, ela cai num lugar. E daí isso vai abalando todas as áreas, né? Porque mais uma vez, a identidade, ela pode estar, como é que eu falo, fundamentada então, por exemplo, na sexualidade, mas ela não é só isso. Ela é muitas outras coisas. A pessoa faz de muitas outras coisas quem ela é. A área sexual, então, vai afetar tudo isso. Então, num casamento, um homem que está, por exemplo, vendo pornografia, está se alimentando daquilo,
afeta todas as outras áreas da vida dele, né? Ele começa a olhar para outras mulheres de outra forma, uma perspectiva de objeto, né, o desejo até carnal dentro dele totalmente desconfigurado, né? E isso são problemas que vão ser afetados em todas as áreas, o trabalho, a criação dos filhos, tudo vai ser afetado por causa dessa área da sexualidade, né? A minha perspectiva. Agora, falando como pastor, eu posso trazer uma visão mais bíblica. Não sei se o Wander quer falar algo, depois eu posso... Pode falar, pastor. Fica à vontade que eu tô aprendendo aqui. Não. Eu até preguei esses tempos atrás, falando sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão, né? Sim, lembro. E eu falei isso, e eu lembro agora, né, que a Bíblia vai dizer, na verdade, Agostinho de Hipona, que é um pastor do 3º para o 4º século, é um bispo, né, Santo Agostinho, mais conhecido, também foi filósofo, escreveu muitos livros. Quando ele vai falar a respeito da área da carne do homem, essa batalha inclusive entre espírito e carne, ele vai dizer que o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida do homem e da mulher. Então Deus, ele dá vários desejos para o homem. Deus dá o desejo pelo sexo, Deus dá o desejo pelo trabalho, Deus dá o desejo por comer, e todos esses desejos não são desejos ruins, mas porque o pecado está dentro do coração do homem, que é essa área carnal que a gente fala, natureza pecaminosa do homem, o homem, a carne, ela desconfigurou tudo. Então o sexo, que era para ser uma coisa voltada somente para o casamento, uma coisa pura e linda, ele fica desconfigurado, velho. Ele fica uma coisa, tipo assim, o sexo é tudo. O cara enxerga sexo em tudo que ele tá vendo. Tudo. Qualquer mulher, tudo começa a ficar desconfigurado. O trabalho fica desconfigurado, o tempo do trabalho, né? A comida fica desconfigurada, tudo entra em disfunção. Mas o Espírito Santo, ele vem exatamente para fazer algo dentro do cristão. Que é esses desejos que estavam então tortos, ele vem para alinhar os desejos. Então o Espírito Santo, ele vem e alinha os desejos pecaminosos. Isso significa o quê? Que o cristão, alguns cristãos também lutam, por exemplo, com pornografia, desejo sexual errado. A gente tem áreas onde a nossa carne clama por espaço, mas porque nós fomos selados com o Espírito da promessa, porque nós temos o Espírito Santo, de Efésios ele fala isso. Esse Espírito vem e ele conserta desejos que eram pecaminosos. Se nós submetemos, então, essas áreas que estavam em disfunção dentro das nossas vidas, nós submetemos elas a Cristo, o Espírito Santo vem e ele alinha, ele corrige aquilo que estava disfuncional. Isso é muito lindo, porque é o poder do Espírito na vida do cristão. Porque daí o sexo não tem mais poder de dizer quem você é. O sexo é só mais uma das áreas que você vive no casamento, porque o casamento não é só sexo. O sexo é algo lindo, algo importantíssimo, mas o casamento é muito mais profundo que isso aí. As áreas do casamento, a profundidade do casamento é muito maior, né? E um dos problemas, inclusive, culturais que nós temos hoje são pessoas vivendo sexo fora do casamento e algo que é tão profundo, que tem tantas outras esferas que são afetadas pelo sexo, acaba se tornando algo disfuncional e tanta gente se machuca por conta disso, né? Porque Deus criou o sexo, que é a intimidade natural, para ser vivida com a intimidade emocional e com a intimidade até espiritual. É um combo. É um combo de tudo. O problema é que o homem pega só uma dessas áreas e ele gera intimidade sem ter intimidade emocional, sem ter intimidade espiritual, sem ter todas essas outras intimidades. Sem nem conhecer, às vezes. Porque o sexo é algo profundo, né? O casamento é algo profundo. É muito mais do que simplesmente um ato, né? Sim. A Bíblia vai dizer que existe algo espiritual no sexo, né? Então, quando eu falo isso, eu falo de como o Espírito Santo ele vem e ele alinha isso tudo, né? Então, é muito poderoso, porque daí, mesmo que você tenha até tenha caído em alguma área, como a área até da pornografia ou mesmo do sexo, o Espírito Santo tem esse poder de dizer de novo quem você é e te lembrar, você não é o pecado que você cometeu. Você não é isso que você assistiu ou isso que você fez, isso que você viveu. Você é quem eu tô dizendo que você é, quem a minha palavra diz que você é. Eu te amo e eu te transformo. E tudo é transformado, né? E todo mundo é transformado. Eu, mesmo sendo pastor, também tenho áreas que eu luto, o Wander também, você também, né, Bruno? Mas a gente não faz disso a nossa identidade, né? Trouxe uma perspectiva mais muito bíblica e pastoral. Tem que falar, meu Deus do céu. Continua aí. Cara, eu vejo isso muito com aquele lance que a gente falou sobre a identidade. O cara, quando ele é confuso com relação à identidade dele, do propósito dele dentro de um casamento,
ele começa a colocar os esforços dele em coisas que não tem nada a ver com o casamento. Ou um esforço excessivo. Até a gente falou da própria pornografia, mas tem também outras áreas que ele pode colocar um esforço muito grande. Então, por exemplo, no trabalho. O pastor falou muito bem, a gente está cercado de várias coisas boas que o próprio Deus fez pra gente. Trabalhe. Uhum. Quem não trabalha não come. É muito claro isso. A Bíblia fala sobre a formiga, né? Tipo, o livro de Provérbios fala, olha a formiga como trabalha. Olha lá. Então. Cigarra fica lá. Né? Mas assim, a gente pega algo que é bom, eu acho que o homem é especialista nisso, né? Pega algo que é bom e distorce isso. Mas por quê? Porque na cabeça dele, ele foi ensinado dessa forma. Você falou muito bem, Bruno, lá no começo, né? Por que é tão importante você viver a infância? Porque você sabe que existe uma época para você se desenvolver como criança e depois você vai para o trabalho. Uhum. Existe uma... Não, mas o cara desde criança foi forçado a viver uma vida de trabalho. Sim. Quando ele for um adulto, o menor tempo dele vai ser na casa dele. Isso é uma área. A área do sexo é outra. A área da comida é outra coisa. Então, assim, são vários elementos que, para mim, tá muito relacionado a tudo que vocês falaram aqui. De identidade. De que a gente precisa viver as fases da vida, deixar as pessoas, de alguma forma, aquelas principalmente pessoas relevantes, de alguma forma nos ajudar a criar a nossa identidade. Mas a criação da identidade, a formação da identidade, talvez seja um tópico nosso aqui, é muito complexo, não é tão simples. A gente precisa de ajuda diária, de pessoas, e aí talvez seja uma chave pra gente. Sozinho não dá. Por que não dá? Cara, não dá porque não é um tema simples. Existe toda uma força na nossa própria sociedade, a cultura, nós mesmos. Por isso que eu falo sozinho é complicado. Nós mesmos temos uma tendência... A gente trabalha contra a nossa identidade. Construir uma identidade deturpada, entendeu? Sim, tóxica. Nós mesmos. Então, por isso que eu falo sempre para as pessoas que estão comigo, vocês precisam de outras pessoas. Sim. E aí vai ser o pulo do gato. Quem serão as pessoas que você vai buscar? Serão pessoas que reafirmam sua identidade? Uhum. Ou serão pessoas que falam, não, vive você, faz o que te agrada. Ah, mas a minha esposa, eu não estou muito feliz com a minha esposa. Cara, então faz o que te agrada. Larga. Isso aí. Faz o que te agrada. Então, eu acho que o pulo do gato tá aqui, meu. Ouvir pessoas. E aí, por isso que pra mim, Wander, pessoalmente falando, a igreja é importante. O corpo é importante. Sim. Porque eu sei que se eu tivesse por conta própria, já era. Já era, porque eu sou muito egoísta. Sim. Então, a minha tendência, eu tô falando real, a minha tendência é construir uma identidade egoísta. Todos nós. Agradar a minha esposa, o Pedro. Lavar a louça. Convidei esse cara pro podcast, mano. A tendência dele é essa. Tá louco, avisa antes. A tendência é essa. Mas cara, com filho, né, todos nós estamos nessa fase de filho. Ajuda-nos. Filho. É um dos momentos onde mais a gente é testado nisso, cara. Porque o nosso tempo, os nossos hobbies, tudo muda, cara. E a gente toma cuidado pro filho não ser o centro do casamento, porque ele não pode ser, né? Tipo, a mais importante aqui é a vontade dos meninos. Não é assim em casa. Mas a gente prioriza os meninos, lógico, né? Tudo muda. Teu sono, você é testado em todas as áreas que você imagina, cara. O casamento já é um ponto que você se desdobra, você pensa no outro. Só que no casamento, a gente sempre fala isso, né? Eu sempre falo isso em casamento, quando eu tô pregando em casamento, eu falo isso. No casamento ainda é um passo que você dá onde você sacrifica as suas vontades em prol da pessoa. Mas a pessoa também faz isso. Então você também recebe alguma coisa. Você acaba recebendo. Sua esposa também cuida de você, você cuida da sua esposa. Mas, cara, dos meninos, você não recebe nada deles. Você vai ver. Você só vai começar a receber um eu te amo depois com 3 aninhos de idade. Você vai receber um eu te amo, um abraço. E até mesmo, às vezes, o agradecimento que você tem dos filhos também é com interesse. É interesse. Eu quero ganhar alguma coisa. Pai, eu te amo, me dá isso aqui. Porque a criança é imatura, tem um entendimento muito pequeno, você vai tratando a criança, mas pra você, cara, você vê até a perspectiva de Deus numa outra visão, né? Essa visão que você falou de egoísmo, assim, e da identidade, acho que é muito forte isso. Achei muito legal que eu li esses dias. Um cara falando que eu crio meus filhos
invisto nos meus filhos para que os meus netos colham, né? Louco. Nossa, forte. E tá tudo certo com isso. E eu, com saudade, deixo meu filho ir, tá tudo certo e respeito esse processo. E vamos lá, pra gente encerrar. O que vocês falam? O que vocês dois falam? O que você fala, pastor? Pra quem quer, quem assistiu isso aqui tá falando, cara, eu acho que minha identidade tá meio cagada. O que eu faço? Cara, eu volto à problemática do início, de como o evangelho... Não problemática, mas, na verdade, a solução que o evangelho propõe. O evangelho é ontológico, no sentido de que o evangelho, ele toca... A palavra ontológico vem da palavra ser, né? Quem você é, mais profundo. As filosofias do mundo, até eu não vou ficar abordando religiões aqui, você vai perceber que elas sempre tentam resolver o problema do erro do homem de maneira externa. Porque o mundo não gosta dessa palavra pecado, né? Pô, pecado, muito forte essa expressão. Todo mundo sabe, por exemplo, que adultério é errado, mas ninguém chama de pecado, todo mundo chama de erro. É um erro, o cara cometeu um erro. Mas a Bíblia vai ensinar para nós que adultério, ou que uma mentira, por exemplo, é pecado. E é engraçado que essa linha, inclusive, moral, dessa lei moral que inclusive o C.S. Lewis vai falar, antes dele até, Tomás de Aquino vai trazer esse conceito de uma lei natural que existe e que comanda todas as coisas. Que ela existe, essa lei natural existe por causa da lei da revelação bíblica, né? A lei bíblica. E essa lei natural está presente, cara. E ela aponta os erros que o homem vive na consciência. É muito forte isso. Só que daí o que eu quero dizer com isso? O homem, ele tenta resolver esse problema de muitas formas. As religiões vão tentar propor para você resolver. Como que você consegue resolver esse problema de consciência, cara? Algumas religiões, eu não vou ficar citando religiões aqui pra gente não tentar trazer comparação de religião. Você tem que ser mestre das suas emoções. Quando você conseguir controlar as suas emoções, daí você vai saber quem você é, cara. Uma visão mais secular, mais humanista, vai dizer que você tem que ser feliz. No dia que você estiver fazendo algo que vai te satisfazer, daí você consegue, daí a sua identidade está resolvida. E algumas outras religiões, eu falo, religiões tentam resolver de maneira moral. Como? Faça isso, não faça aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Pode. Mas o evangelho, ele não é simplesmente um livro de condutas morais, onde você resolve externamente o que você faz. Para de fazer isso, faz aquilo. Ele trata a moralidade do homem, quer dizer, ele trata o erro, mas ele não é só um livro de regras, a Bíblia. A Bíblia também, ela não diz que você tem que ser mestre das suas emoções. Não, porque o nosso Deus nos criou com emoções para a gente sentir. A própria Bíblia ensina que o Espírito Santo se entristece, ele tem um certo nível de sentimento que não é o mesmo que o humano, mas Deus fez o homem com emoções, e é pra gente viver as emoções, mas nós não podemos ser mestre das emoções. O que a Bíblia ensina é pra gente colocar as emoções no lugar certo, que é submeter a Cristo. E também a gente vai para essa visão mais secular, né, de você, talvez mais pragmática, ou mais de felicidade. Quando você for feliz, aí sim você vai ser mestre. Só que, cara, a felicidade é muito... A experiência da felicidade, ela depende muito do que você tá vivendo, cara. A tristeza faz parte da vida. Você não pode fazer da alegria ou da felicidade a sua identidade, porque todo mundo vai passar por perdas, lutas e sofrimento. O que o evangelho nos ensina, então, é que isso tudo é muito, muito profundo. Deus, ele toca nos nossos sentimentos e emoções, ele toca nos nossos pensamentos, ele toca na nossa maneira de agir, inclusive na nossa satisfação de vida. Ele toca em todas essas áreas, mas ele toca como fruto de uma transformação do coração. Porque o Cristo da Bíblia ensina que ele quer tocar a área do pecado na sua vida. E quando o pecado for transformado na sua vida, todas as outras áreas vão ser transformadas. A Bíblia diz, né, em João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus, ele disse isso para os fariseus, inclusive, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo muito usado, inclusive, na política aí. Uhum. Mas foi Jesus que falou essa palavra. Não foi o... Não foi? Piada. Começamos nem piada, pô. Não pode falar disso, mas né, se apropriou desse versículo, mas foi Jesus que falou. Mas Jesus falou num contexto, cara. Jesus, ele quis dizer o que com esse versículo? De quem Jesus ia libertar? Ele ia nos libertar pra gente ser livre de verdade. Naquele contexto, eram os fariseus, era o povo de Israel, eles estavam sendo cativos lá dos romanos, mas Jesus não estava falando que ele ia libertar dos romanos, por exemplo, que era o que eles estavam esperando. Jesus, ele estava falando que você e eu, nós seríamos libertos de nós mesmos. Caramba. Das nossas vontades,
das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque as nossas emoções vão e vêm, cara. Elas são muito inconstantes, cara. Aquilo que a gente tá fazendo também, cara, agora traz felicidade, depois muda. Tudo muda nessa vida. A gente não pode pautar, até em termos morais, cara. Você não vai conseguir ser feliz só com um conjunto de regras. A Bíblia é muito mais do que fazer ou não fazer. Não. Então a Bíblia nos ensina que nós seríamos livres de verdade, porque Cristo nos libertaria de nós mesmos. Jesus te liberta do seu coração. Ele te liberta das suas vontades. Muitas pessoas que inclusive estão nos assistindo são escravas das suas vontades e desejos. Eu sou o que eu desejo, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu sinto, que é o que o mundo moderno prega isso. Outra vez eu estava aconselhando um jovem exatamente com isso. A minha identidade é a área da sexualidade, pastor, isso não vai mudar. Eu falei para ele, cara, você não é... A sua sexualidade não te define, cara. A sua identidade é muito maior do que a sua sexualidade, cara. O que te define é Cristo. Então, Jesus veio para libertar o homem dele mesmo. O cativeiro é espiritual, cara. O cativeiro não é esquerda, direita. O cativeiro não é um lugar... simples assim. Cara, o cativeiro não é um lugar natural. Não que a gente não tenha uma visão até política, né? Não tô falando isso. O que eu tô falando é que a guerra que nós lutamos é uma guerra espiritual. E é uma batalha pelo nosso coração. O diabo, ele quer usar coisas nossas. O diabo, ele usa os nossos desejos. Agora falando como pastor. Os nossos desejos, emoções e vontades, porque eles são voláteis. E nós temos uma carne que grita por espaço dentro de nós. Jesus veio não para nos libertar totalmente da nossa carne, porque a gente ainda vai lutar contra a carne. Gálatas 5 fala isso, Romanos 7 fala isso. Mas ele veio para nos tirar do cativo do cativeiro do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos Cristo como nosso Senhor. Ele nos libertou de nós mesmos. Então eu deixo essa última mensagem aí pro pessoal que tá assistindo. O que falar depois disso, mano? Não vou estragar, não. É com você. Não, por favor. Não vou estragar, não. O que você tem aí Eu pra emocionei. deixar? Cara, assim, é muito, assim, o que eu vejo no ambiente que eu estou hoje, e até mesmo no ambiente cristão, tá? É uma passividade, pessoas muito imaturas que chegam no ambiente universitário, chegam que a gente trabalha com jovens, né? Mesmo sendo jovens. E naquele ambiente você deixa a pessoa te definir. Deixa um grupo. Aí eu assim, vi coisas que eu falei, como que uma pessoa deixa um grupo fazer isso? Assim, faz parte da diversão? Faz, mas tem coisa que é humilhante. O cara tem que se vestir de uma forma para ser aceito. Para ser aceito. Então a mensagem que eu falo, assim, não deixa as pessoas definirem quem você é. Tem um conhecimento muito, muito grande de quem realmente te ama, porque essas pessoas muitas vezes nem se importam com você. Eu vejo isso, assim, grupos, não vou nem mencionar, né, mas dentro da própria universidade, os caras sendo humilhados, sendo enxotados, mudam o nome. Ah, Wander, mas o que tem mudar o nome? Cara, a identidade que foi gerada nessa pessoa na infância, pelos pais, pelos amigos que se importavam com ela, esses pseudos amigos mudam o nome, dão apelidos. Então a pessoa já não se identifica mais como... Tem um apelido que identifica ela. E tudo isso, para mim, é um destruidor de identidade. A pessoa, ela começa... Então, assim, um recado, assim, bem rápido. Cara, se hoje você não sabe quem você é, alguém vai te definir. Ou um sistema político, um sistema social, uma universidade, um grupo, vai te definir. E se você estiver no lugar errado, porque hoje chega um cara, pra mim, Wander, eu defino o cara. Cara, você é abençoado, você é filho de Deus, você pode. Cara, você vai ser próximo, você vai ter um casamento. Eu ajudo. Mas quando você chega pra pessoas que não são tão bem intencionadas contigo, uma identidade muito frágil. Fazer o oposto, né? Ah, você não pode. Ah, dá uma vazão na cara. Você entendeu o meu ponto? Sim. Então, assim, o ambiente que eu vivo é esse. É muitos jovens passivos, imaturos. Por isso que eu falo até pro pastor da importância do college hoje, né, na igreja, né? O pastor sabe muito melhor do que eu, mas é basicamente um curso onde a pessoa é muito bem estruturada biblicamente, para a pessoa ter fundamentos para chegar numa universidade com uma certa autoridade e identidade. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer isso para você. E aí é um movimento, é qualquer outra coisa que não a Bíblia. Sempre recebido mesmo de alguém, né? Sim.
Beleza, acho que é isso. Eu não vou risando muito. Show de bola. Legal. Quero agradecer, Valeu, tamo pastor, junto. obrigado por vir aqui. Não vai ser a primeira vez e a única, Tamo junto, tá que bom? precisar. Pode deixar aí. reservado. Já tô... Agradecer ao Vander, Tamo junto. agregou demais, meu amigo. E agradecer você de casa que tá assistindo isso aí. Foi feito pra você, pra contribuir com você, te ajudar nessa jornada. Não é fácil pra ninguém. Então espero que isso seja um pouco de uma luz no meio de tudo isso que você está vivendo. E é isso. Muito obrigado. Tamo Fechou. junto, tamo junto. Tamo junto. Oi, gente. Valeu, gente.